Olá, aluno, tudo bem com você? Espero que você tenha aproveitado este feriado, este final de semana prolongado com os 2 dias de feriado, né? Espero que você tenha colocado suas atividades em dia, se foi a sua prioridade. Espero que você tenha descansado, se assim você pôde fazer. Espero que você tenha aproveitado da melhor forma possível dentro da sua realidade. Hoje, dia 9 de setembro, quarta-feira, iremos dar continuidade às nossas atividades de variação linguística. O tema de hoje é variação linguística por gênero. Vamos lá entender melhor o que é a variação linguística por gênero. Então, como sabemos, existem 2 gêneros, feminino e masculino. Claro que nós também entendemos que existem diversas formas de identidade, a forma como a pessoa percebe-se no mundo, as preferências que ela tem, tudo isso é considerado sim, porém, quando nós estamos trabalhando linguística, nós precisamos trabalhar com esses 2 campos de gênero, feminino e masculino, ok? Então, nesses 2 gêneros, nós temos diferenças na linguagem. Como assim, professora? As diferenças da linguagem entre gênero acontecem de 2 formas. Tanto na quantidade de palavras que nós vamos utilizar, quanto nas informações, ou seja, no assunto que nós iremos tratar, conforme o gênero a qual eu pertenço. Então, se eu sou mulher, eu falo mais do que homens. Óbvio, né, que existem muitas pesquisas exorbitantes por aí que colocam informações extremamente divergentes entre a quantidade de palavras que a mulher utiliza e que o homem utiliza. Não precisamos dizer que são tantas palavras, assim como algumas pesquisas que nós acabamos vendo, principalmente nas redes sociais, em que tem uma chamada bem diferente, né, com informações extremamente escandalosas que nos chamam a atenção. Não é tanto assim, né? Claro que nós temos diferença na quantidade de palavras que utilizamos, mas também não é nada exorbitante, ok? Então, primeira diferença é a quantidade de palavras, tá? Existe um limite, né? Nós não conseguimos medir exatamente quantas palavras falamos por dia, mas existe aí um limite na nossa diferença de linguagem entre homem e mulher, que é: no gênero feminino, podemos falar até, não quer dizer que todas as mulheres falam assim, mas podemos falar até 3 palavras para cada palavra que um homem fala. Por quê? Porque as mulheres tendem a ter algo mais minucioso nas explicações, tendem a tentar fazer todo um contexto até chegar lá no mesmo ponto em que o homem também irá chegar, porém ele tenta trazer atalhos, formas mais fáceis de abordar o tema. Então, a mulher tende a falar mais, porque ela tende a explicar mais, ela tende a fazer uma contextualização maior, certo? Do que os homens. Então, os homens falam menos do que as mulheres. Nem sempre, tá? Isso é relativo, porque cada um de nós, por mais que pertencemos ao mesmo gênero, e depois homem e mulher, a mesma espécie, né, humana, nós temos as nossas particularidades, especificidades. Então, eu, professora Amabile, por mais que seja mulher, posso falar diferente da minha amiga, que também é mulher. Ela é mais objetiva, ela é mais sucinta, quando ela precisa explicar algo, ela explica só o objetivo ali mesmo que ela tem que falar e pronto. A professora Amabile já tenta fazer uma contextualização, inserir a pessoa no tema. Isso é relativo também, tá? Mas como nós precisamos trabalhar com a maioria, né, para que consigamos chegar em um ponto, nós precisamos tirar então o que a grande maioria utiliza, que é uma linguagem mais contextualizada do lado da mulher e uma linguagem mais objetiva no lado do homem, certo? No gênero masculino. Vamos ao outro aspecto. Então, a outra forma de variação entre os gêneros que nós encontramos é relacionada aos assuntos, certo? Os assuntos que são majoritariamente tratados pelas massas feminina ou masculina. Sabemos, obviamente, que todos os assuntos podem ser tratados por qualquer pessoa, seja ela do gênero feminino ou masculino. Mas aqui, para poder explicar a vocês, nós precisamos trabalhar com a maioria, para que vocês possam compreender essas diferenças. Então, eu estou falando aqui de maioria,
mas já deixo claro desde o início que sabemos que cada pessoa tem suas particularidades e que esses assuntos podem variar sim com total liberdade. Porém, preciso falar do que acontece na grande maioria para que vocês possam entender melhor, ok? Então, que assuntos são esses? Vamos ao mundo feminino. Normalmente, as mulheres, né, as pessoas do gênero feminino tratam mais de assuntos relacionados à maquiagem, a produtos do cabelo, ao mundo materno, né, seja parto, amamentação, crianças. Por mais que homens também possam se interessar por esses assuntos, eles são tratados majoritariamente pelas mulheres, certo? Assuntos majoritariamente tratados por homens, relacionados à pesca, relacionados a futebol, principalmente o futebol masculino, relacionados à mecânica, enfim, existem assuntos que são mais voltados para o mundo do gênero masculino e assuntos que são mais voltados para o mundo do gênero feminino por causa da utilização da grande maioria. A maioria das mulheres se interessa por assuntos que eu citei. A maioria dos homens se interessam por assuntos que eu citei. Isso é a maioria, isso não quer dizer que são todos, ok? Porque cada um vai ter as suas preferências específicas, certo? Conheço muitas mulheres também que não se interessam tanto por maquiagem, assim como conheço mulheres que adoram futebol, assim como eu conheço homens que gostam muito de saber sobre o mundo materno, né, da maternidade, dos bebês, enfim, e também que não se interessam por futebol, que não se interessam por pesca, nem por mecânica, enfim, cada um vai ter a sua particularidade, as suas preferências, porém, como eu já disse, vamos pensar na maioria aqui, para vocês entenderem que a diferença linguística é algo sociocultural. Por mais que hoje tenhamos mais liberdade para fazer as nossas escolhas e a nossa linguagem vai se direcionando conforme vamos fazendo essas escolhas, precisamos pensar no ambiente onde estamos inseridos e em toda a história que carrega, né, que carregamos atualmente. Tudo que vem atrás de nós faz com que nós sejamos quem somos hoje. Então, precisamos entender que existem muitas coisas que estão impregnadas, coisas que já vêm de muitos anos e que nós muitas vezes até vamos fazendo e continuando, né, sem parar para pensar por que fazemos, por que pensamos, por que gostamos. Por isso que é muito importante trabalharmos esses assuntos onde o questionamento é a peça fundamental. Mas por que só as mulheres gostam disso? Por que só os homens? Vamos pensar lá atrás. Quais são os nossos ancestrais? Quais eram os hábitos deles? Por que as mulheres falam mais? Uma das explicações, não existe uma explicação concreta, né? Porque as histórias vão sendo passadas ao longo do tempo e as pessoas também vão distorcendo, né, os seus pensamentos, as suas lembranças, e tudo isso pode influenciar no que temos hoje. Mas vamos ter o que se pensa hoje, vamos citar o que se pensa hoje, que é uma possível explicação para a quantidade de palavras de contextualização que as mulheres fazem, como eu já estava falando antes, sobre toda a contextualização. Lá, nos nossos ancestrais, os homens saíam para a caça e as mulheres ficavam em casa, tomando conta das crianças, da casa, enfim, e pegando coisas que existiam ao redor da casa. Por isso, a mulher também se interessa muito por horta, coisas que estão ao redor da casa, porque é onde as mulheres habitavam, elas ficavam por ali, sempre ao redor da casa. E elas ficavam juntas. Por isso, elas conversavam mais, porque elas permaneciam por mais tempo, tanto com as crianças, ensinando-as as suas linguagens, quanto com outras mulheres que também permaneciam por ali. Sabemos que a linguagem era primitiva, tudo isso, mas existia uma forma de comunicação, por mais que ela fosse mais gesticulada do que verbal, certo? Então, precisamos também pensar sempre nos nossos primórdios, lá, da onde vêm os hábitos que temos hoje. Por isso os homens gostam mais de caça, pesca, né? Caça hoje não é permitido, mas a pesca, porque são hábitos que já vêm da história, né, de nós seres humanos e que já fazia parte da vivência dos nossos ancestrais. Então tudo isso pode ser uma grande explicação
para essa diferença de linguagem e preferências também. Então, o que eu quero que fique bem claro para vocês é que nós temos sim diferenças de linguagem, vocês precisam perceber, nós só conseguimos perceber o que há, né, as coisas, o que há de diferente ao nosso redor quando nós paramos para observar e pensar. Se nós nunca pararmos para refletir sobre esses assuntos, nunca vamos nos interessar, porque eles passam despercebidos e nós acabamos fazendo algo alienadamente. Existe um professor que com certeza vocês conhecem, Mário Sérgio Cortella, ele fala muito sobre alienação, que é a execução de atividades, de hábitos, sem a reflexão, né? Você só reproduz aquilo que os outros fazem, sem parar para pensar por que você também está fazendo, por que eles faziam. Existe um videozinho muito legal, não sei se vocês já assistiram, de um macaquinho. Se voltarmos, né, às aulas presenciais, posso passar para vocês, se não, vou tentar colocá-lo na plataforma, né, e também disponibilizar no WhatsApp para os alunos da apostila, um vídeo onde mostra muito a alienação, né, os macaquinhos faziam um ritual, quem chega depois continua fazendo e não sabe por quê, vocês entendem melhor assistindo o vídeo, mas isso acontece muito com nós seres humanos também. Muitas vezes nós continuamos com os mesmos hábitos e não pensamos por que estamos fazendo, por que os meus pais faziam, os meus avós, bisavós, por que o meu bairro faz, por que a cidade onde eu moro tem essa linguagem, faz as coisas dessa forma. Vocês precisam refletir para poder entender, né, o que acontece ao nosso redor. Então, sobre a linguagem, a variação, né, da linguagem por gênero seria isso, né? A variação entre a quantidade de palavras, mulher contextualiza mais, homem mais objetivo, e os assuntos também. A linguagem muda porque dentro dos assuntos que nós escolhemos, nós temos palavras específicas e direcionadas para os assuntos. O que é uma linha? O que é um molinete? O que é um árbitro? O que é um delineador? O que é um living? Certo? Essas palavras são palavras específicas dos grupos aos quais nós vamos tendo a tendência a participar, a nos interessar. Então, muitas vezes, quando você não pertence àquele grupo, você não vai entender qual é aquela palavra. E aí onde a professora quer entrar, né? São as palavras diferentes que nós utilizamos conforme o grupo que estamos pertencendo nas nossas escolhas por gênero, certo? Então, sobre gênero seria isso, sobre variação por gênero. Espero que vocês tenham entendido o que é. Disponibilizo o meu WhatsApp para tirar qualquer dúvida. Se você achar melhor através da plataforma, pode colocar seu comentário aqui na plataforma também, certo? E agora a professora vai explicar o exercício da aula de hoje para colocarmos em prática o nosso conhecimento que a professora passou hoje, que eu espero que tenha atingido você, que tenha levado você à reflexão e ampliação do seu pensamento, do seu conhecimento, certo? Então, vamos ao... Então, no exercício de hoje, vocês precisam montar um diálogo que demonstre o contraste entre a linguagem de um gênero e outro. Como que você vai fazer isso? Você pode criar um diálogo onde você mostra que a linguagem que a pessoa do gênero feminino utiliza, a pessoa do gênero masculino utiliza, causa um espanto a quem não faz parte de um gênero ou de outro, certo? Causa espanto na mulher quando ela está vendo a linguagem específica do homem, nos grupos aos quais eles majoritariamente pertencem, e que causa espanto no homem quando ele vê a linguagem da mulher falando sobre um assunto da preferência dela, o que as mulheres majoritariamente preferem, certo? Majoritariamente é a maioria, ok? No caso você não tenha entendido, eu acho interessante explicar, porque às vezes a professora cita várias vezes uma mesma palavra e a pessoa, ai meu Deus, eu não sei que palavra é essa, então essa é a maioria, ok? Então, você vai criar esse diálogo, pode ser um diálogo só, onde existem várias falas e você mostra esses contrastes, ou você pode criar vários diálogos isolados, separados, um mostrando a linguagem do gênero masculino, outro mostrando a linguagem do gênero feminino. Use a sua criatividade, você pode mesclar, você pode colocar separado, pode fazer vários, um só,
Use sua criatividade. Não tem um número mínimo de linhas, porém, você precisa estabelecer um diálogo. Então, também não é só, oi, tudo bem? Eu tô bem, tchau, certo? Você precisa mostrar a diferença de linguagem no diálogo. Então, ele também, eu não vou colocar o número de linhas, mas você sabe que você vai precisar de um número legal aí, porque você precisa passar a mensagem, certo? Se você conseguir passar a mensagem em 10 linhas, ok. Se você passar a mensagem em 20, 15, 30 linhas, certo? Desde que você passe a mensagem, está tudo bem, ok? Então, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Nós nos vemos amanhã com mais um tipo de variação. E é isso. Faça suas atividades. Precisando de ajuda, a professora está por aqui, tá bom? Um beijo e até amanhã.